Sempre é essa campanha. É o dinheiro que não resgata a casa, é a relação que não trouxe todos os filhos, é a relação com Deus e a vida de oração que não atraiu o céu, ou é qualquer outra área que está, ou a herança de uma enfermidade que herdou de alguém e parece que está em você. Você sabia que pessoas que têm dentro da casa a hereditariedade e a predisposição para infarto, quando vai chegando perto dos 40 anos, a pessoa começa a sentir dor no peito, sem nunca ter infarto? Por que está doendo no seu peito? Porque meu pai morreu assim. O que está acontecendo financeiramente? Por que você não rompe? E alguém diz assim: rapaz, você não conheceu o fulano? Então, é o neto dele, lembra? Falido. A pessoa começa a ganhar um dinheiro e não prospera. A ideia que ela tem: estou indo no meu caminho do pessoal que foi lá atrás. E a gente não se dá por conta. Esquecemos que somos naturais. E nós precisamos entender sobre isso. A pergunta que a gente faz é: se Cristo já venceu na cruz por nós, por que algumas pessoas na igreja ainda continuam escravos de maldição? Por que alguns lutam por sempre e quase sempre, e isso é quase um ciclo interminável, impossível de ser vencido? Não, e o mais agravante da pergunta é: mesmo conhecendo sobre Jesus, mesmo conhecendo do resgate, da redenção, da justificação, da regeneração, da transformação, do que foi conquistado na cruz, por que as coisas ainda continuam num ciclo? O que está acontecendo com a gente? Eu anotei algumas coisas que eu ouço quando eu trabalho com aconselhamento, por exemplo, que envolve ciclos de derrota. Tem algumas pessoas que chegam a dizer assim: parece que eu estou atado, parece que eu tenho ataduras em mim, parece que eu tenho a incapacidade de dar ou de ter velocidade nessa área, pastor. É alguma coisa que me petrifica, é alguma coisa que me impede de romper. Eu estou atado e sem reação. Ouço isso em aconselhamento quase que frequentemente. Para outros, o ciclo de derrota que envolve parece um vício, que ele não consegue. Mais uma compra, não vai pagar a prestação. Mais um financiamento, não vai ter um bom crédito. Mais um investimento, não vai aguentar até o final. Mais um passo, não vai terminar. Mais um negócio, vai romper no meio do caminho. Mais uma sociedade, não anda. É como se fosse um vício. Parece que a pessoa depende daquele ciclo de derrota. Outras coisas que a gente ouve normalmente: pastor, parece que eu estou herdando alguma coisa. Queridos, a nossa herança em valores espirituais e comportamentais, nós herdamos sim, todos nós, herdamos de casa, herdamos dos nossos pais, herança espiritual. Nós herdamos heranças espirituais, nós herdamos de casa dos nossos pais heranças morais, e nós herdamos dos nossos pais heranças comportamentais. Isso está implícito em nós. Então não adianta a espiritualização tal se a gente não atentar. Herdamos jeito de falar, agir e se comportar, jeito de pensar e reagir, jeito de cultuar e frequentar culto. Pai orava em casa, filho ora em casa. Pai não orava em casa, filho não ora em casa. A atitude do pai é na verdade, filho verdadeiro. A atitude do pai é na mentira, filho mentiroso. Quando não, a transferência ainda é maior. Quando o pai ou a mãe deseja se ver. Por exemplo, existem casos de mães que não podem usar roupas provocativas ou sensuais. Então deixa as suas pequeninas nessa condição, porque se veem nas meninas. E isso vai ao longo do tempo provocando uma transferência. Tem gente que nunca sentiu nada, mas começa a sentir as dores que trouxe de casa. A herança da mentalidade da falência financeira. Tem pessoas, é quase que clássico,
que precisa se erguer dentro de casa com unhas e dentes para romper com o ciclo do divórcio, porque vem do avô, vem do pai, vem dele, já passou por 2, e se duvidar, ele olha e diz assim: eu já tive um e não precisei, e de você eu não preciso também, e eu sigo a minha vida, e isso não pode ser normal. Isso é um ciclo de derrota. Tem alguém aí? Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Escute isso. A Bíblia diz que toda maldição tem uma causa. Toda maldição tem um porquê acontecer. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo de número 2, diz: assim como o pássaro tem que alçar o seu voo, assim como a andorinha tem que fazer o seu plano, assim também toda maldição vem por uma razão. Toda maldição virá com um propósito específico. Enquanto eu e você não nos levantarmos, enquanto eu e você, serão 1000 campanhas, 10.000 campanhas, 2.000 campanhas, porque não envolve só a questão do altar. Isso tem muito a ver, sim, com você. Não é o que eu oro, não importa o quanto eu oro, a minha oração não substitui o poder que a oração sua tem por você mesmo. Nenhuma outra oração é tão especial, tão expressiva, que substitua a capacidade de você atrair o ambiente da inocência e dizer: Deus, eu declaro e eu escolho decidir que a maldição acaba agora, através da minha vida, nessa casa, em nome de Jesus. Normalmente, quando nós oramos por pessoas com problemas, elas vêm e dizem: ore por mim que eu estou com problema. E a gente ora: Jesus, tira o problema, tira o problema, tira o problema. E geralmente as pessoas ficam assim. Quando muito dizem: tira mesmo, Pai. Não dizem, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o que você declara. Aonde foi que começou toda esse ciclo de maldição e desgraça? No Gênesis. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 17 e 19, e eu começo a concluir, preste atenção, que por causa do pecado, escute, porque deixaram de amar a Deus e de guardar a sua palavra, o homem caiu. A queda do homem, diz a Bíblia, que Deus olha para a terra, amaldiçoa a terra e libera sobre o homem uma condição. Qual é a condição do homem? Frustração, fracasso e corrupção. Quando eu e você abrimos a porta de casa, a frustração já está em nós. O que é frustração? Um sentimento de que você não vai conseguir atingir seu objetivo. Quando isso se agrava, depressão. Quando você abre a porta, é natural, diz a palavra do Senhor, estarás fadado a um trabalho pesado, darás à luz com dor, a terra produzirá espinhos e abrolhos. Que alegria você tem quando você abre uma porta e a terra diz: estou te esperando com espinhos, e a dor diz: estou te esperando na esquina, e a falência diz: estou te esperando na outra esquina. A gente abre a porta frustrado, a gente abre a porta fracassado. Tem gente que não consegue sair. Quando isso é agudo, chama-se depressão, pânico, desespero. Tem gente que mal consegue abrir a porta, porque ele já está frustrado, fracassado. Quando consegue sair, se não prestar atenção nos princípios, corrupto. De onde saiu isso, pastor? Foi a palavra de Deus para Adão: assim será você e assim será a terra. Presta atenção. E vamos começar a concluir de forma prática. Segundo a palavra de Deus, quais são as causas? Escute, maldição não vem sem causa. Diga comigo: maldição não vem sem causa. Outra vez, diga: maldição não vem sem causa. De uma forma bem popular, fala: isso aqui chegou aqui por uma razão, e eu vou descobrir essa noite e vou tirar da minha vida. Você acredita nisso?
Quais são as causas que produzem maldição? As mais comuns, baseadas em aconselhamento na igreja. Primeiro, sempre, aonde houver maldição, escute, aonde houver maldição, chegou por uma razão, chegou por uma causa. Primeiro, maldição é atraída por idolatria. Maldição é atraída por ocultismo. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. A idolatria, o ocultismo, a manipulação de elementos e uma fé dúvida ou dividida ou dúvida em Deus atrai maldição. Segundo, maldição se atrai por desobediência a pai e mãe. Maldição se atrai por desobediência a pai e mãe. Tem gente que escapou aos 16, escapou aos 21. Vai te pegar aos 40. Porque você vai ter filho um dia. Fique tranquilo, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, vai colher. Maldição é atraída, desobediência a pai e mãe. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, do 31 ao 33. Terceiro, maldição é atraída porque roubamos a Deus em dízimos e ofertas. Negamos diante do altar e desprezamos a provisão do Senhor. Malaquias capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Quarto, maldição é atraída por pornografia, prostituição, adultério, perversão sexual, sexo ilícito. Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 32. O que é que traz a maldição? Cometer injustiça contra a gente pequena, enganar, trapacear, não pagar correto, passar a perna, pisar, passar por cima. Livro de Zacarias capítulo 7, versículo 8 a 12. Não vou citar, vou deixar, depois você pode procurar. 6. O que atrai maldição? Confiar mais nos homens do que confiar em Deus. Acreditar e depositar a esperança em homens e não colocar a mesma esperança em Deus. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 6. O que é que traz maldição? Fazer um voto com Deus no altar e não pagá-lo. Fazer um voto e não cumpri-lo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a 6. O que atrai maldição na igreja? Ouvir a voz de Deus e desprezá-la. Como se Deus não soubesse o que fala. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 a seguir. O que mais traz maldição para a igreja? Declarar, trazer, falar, declarar palavras negativas a respeito de você mesmo. Eu nunca conseguirei perdoar, eu nunca vou liberar essa pessoa, eu nunca irei prosperar nesse lugar, eu nunca conseguirei vencer nessa causa, a minha causa é causa perdida. Isso atrai maldição. Mateus capítulo 27, versículo 25. O que traz maldição? Está debaixo de uma autoridade e receber dessa autoridade palavras malignas e negativas, porque a autoridade que Deus institui abençoa e condena. Significa que um pai pode abençoar como pode amaldiçoar. Um patrão pode abençoar como pode amaldiçoar. Um pastor pode abençoar e pode amaldiçoar. Permanecer debaixo de um jugo atrai maldição. Romanos capítulo de número 13. O que é que traz também maldição? Ser maldito por conta de servir ao diabo e alimentar a sua alma com bruxaria, macumbaria, feitiçaria e tudo que tiver acesso a horror, terror, pânico, desgraça, morte, medo, feitos de Satanás, e celebrar esses feitos de Satanás. 1 Reis capítulo 19, versículo 2 a 3. E agora eu encerro, por compromisso à palavra. Escute, preste atenção. Não é por acaso que você está aqui nessa casa ouvindo essa palavra. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Preste atenção, preste atenção. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eu coloquei céu e terra por testemunha para você. E diante de você
coloquei vida e morte. Diante de você, coloquei bênção e maldição. Vou te dar um conselho. Escolhe, pois, a vida e a bênção, para que vivas tu e toda a tua descendência.